Vamos reagir a um vídeo sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Eu prefiro dizer a Guerra Paulista de 32. Vamos reagir e depois comentar uma coisa rapidinho, tá? Vamos lá. Por que São Paulo entrou em guerra contra os demais estados brasileiros em 1932? Em 1932, aconteceu uma das maiores guerras civis brasileiras, envolvendo o estado de São Paulo contra os demais estados da Federação. Uma guerra que empregaria artilharia pesada, combates aéreos, bombardeio de grandes cidades e até batalhas navais. Brasileiro contra brasileiro num conflito violentíssimo. Mas como tudo isso aconteceu? A partir da terceira eleição presidencial no Brasil, nasceu a política do café com leite, onde mineiros produtores de leite e paulistas produtores de café se revezavam para manter no poder seus presidentes. Eles eram fortemente influenciados pelo setor agrário. Os estados de Minas e São Paulo eram o maior polo eleitoral do país, impedindo que o principal cargo do poder executivo fosse ocupado por representante dos interesses de outros estados, como Rio Grande do Sul e Pernambuco, que eram economicamente importantes à época. Nesta época, menos de 5% dos brasileiros votavam, e existia o chamado voto de cabresto. Os resultados eram manipulados pelos partidos estaduais, controlados por fazendeiros. Em 1930, teriam eleições, e o atual presidente da época, Washington Luiz, deveria indicar ao poder um representante mineiro, pois era a vez dos mineiros governarem o Brasil. Porém, isso não aconteceu. Washington Luiz indicou Júlio Prestes, um paulista, quebrando assim aquele revezamento que deveria ser feito. Os mineiros se sentiram traídos e romperam a amizade com os paulistas. E para responder à altura, eles se aliaram aos paraibanos e gaúchos. Dessa aliança entre Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, surgiu a Aliança Liberal, e seu candidato à presidência seria o gaúcho Getúlio Vargas, e o vice seria o paraibano João Pessoa. Mas o candidato dos paulistas, Júlio Prestes, saiu vencedor, mesmo com acusação de fraude nos votos. Mas os mineiros não iam deixar barato a traição e Júlio Prestes nunca iria assumir o poder. Em 26 de julho daquele ano, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. E dizem que o culpado fora Washington Luiz, que ainda era presidente do Brasil. A Aliança Liberal de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba começava a convencer os militares a derrubar Washington Luiz e colocar Getúlio Vargas no seu lugar. Aos poucos, eles foram conseguindo mais e mais apoio, até que em 24 de outubro daquele ano, as Forças Armadas depuseram Washington Luiz do poder. O Congresso Nacional foi fechado e uma junta militar provisória ficou no controle do país. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, na companhia de militares e apoiadores, seguiu até o Rio de Janeiro para assumir o poder. Após se passar 2 anos do golpe, as oligarquias paulistas se sentiam prejudicadas, pois não controlavam mais as decisões nos meios federais. Por isso, pensando em voltar ao poder, as oligarquias paulistas começaram a criar e patrocinar movimentos de protestos e manifestações contra o governo de Vargas, alegando querer uma nova constituição para o país. Um comício realizado em maio daquele ano, organizado pela Frente Única Paulista, que lutava por uma nova constituição, acabou de maneira trágica. 4 jovens foram mortos por apoiadores de Getúlio Vargas. Com esse acontecimento, uma grande revolta surgiu na sociedade paulista. Cartazes foram espalhados pela cidade, convocando as pessoas para irem à guerra contra o governo. Em 9 de julho de 1932, a Frente Única de São Paulo iniciou a luta armada, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes. Seu objetivo era marchar até o Rio de Janeiro e prender Vargas. Os mentores revolucionários esperavam que os demais estados abraçassem a causa e ajudassem o estado de São Paulo na guerra, mas apenas a parte sul do Mato Grosso resolveu apoiá-los. O plano dessas tropas previa a tomada da cidade fluminense de Resende e ficariam aguardando a adesão de tropas mineiras do Exército e da Força Pública Mineira. E por fim, uma rápida marcha em direção à cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, para a deposição de Getúlio Vargas. Por conta disso, as tropas paulistas demoraram em rumar em direção ao seu objetivo, na expectativa da adesão dos mineiros e de outros estados na batalha. Contudo, as tropas mineiras aderiram às forças federais em apoio a Getúlio Vargas, e logo partiram para a ofensiva contra as tropas paulistas.
Os confrontos se concentraram principalmente na divisa entre São Paulo, Rio e Minas Gerais. As tropas paulistas tinham cerca de 40 mil homens, e as tropas federais a favor de Getúlio eram mais de 100 mil, com contingentes de todos os demais estados brasileiros. Granadas e armas formavam um terrível cenário de guerra. Com apenas 40 mil homens e lutando contra todos os demais estados brasileiros, os paulistas foram encurralados. Tanques eram usados, e aviões bombardeavam as cidades do interior paulista. A Marinha Brasileira cercou a costa paulista e bloqueou o Porto de Santos, impedindo que munições e armas chegassem até os rebeldes. Após quase 3 meses de intensos combates, nos 4 cantos do estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932, com a rendição das tropas paulistas. O dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e virou feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução Constitucionalista como sendo o maior movimento cívico de sua história. Olha, em se tratando de um vídeo curto, não está errado. Ele fala aí sobre a questão da política do café com leite. Existem algumas imperfeições aí que não é bem assim, né? Mas isso nós podemos ver depois. Agora, o importante mesmo é que faltou, e sempre falta na maioria dos vídeos, é o tema mais importante. De fato, a elite paulista se interessava em recuperar o poder político. Estava pouco se lixando para o resto. Mas despertou naqueles mais conscientes uma coisa que já existia do movimento de 1870. Que era o quê? São Paulo se ressentia de perder muito, como hoje em dia se perde muita verba para Brasília. Só que as pessoas elas levam para o lado individualista, porque até hoje é individualista. Se falar para a pessoa que ela vai pagar R$1 a mais, é capaz dela morrer, ela se matar. Ela não quer saber se ela tem segurança grátis, grátis não, que é do imposto, mas que tem do Estado, o Estado fornece a ela. Ela quer saber se ela pagar R$1, ela vai morrer, ela vai se desesperar. E ali as pessoas colocaram o interesse coletivo acima. Ou seja, São Paulo perdia para o governo federal. Muito dinheiro ia, pouco dinheiro voltava. E aí ia perder o quê? A autonomia. A época que São Paulo teve a sua autonomia, principalmente com a queda do Império, mas não naqueles primeiros 4 anos, mas vamos contar ali, 1890, tá, até 30, vamos contar 30 anos, São Paulo progrediu muito mais, ou seja, a autonomia favorecia São Paulo, e ali ele perde a autonomia. Esse é o primeiro ponto que falta, sempre que for falar da Guerra Paulista ou Revolução Constitucionalista, nós temos que falar sobre isso. Não adianta não falar sobre isso, sobre autonomia. Sem autonomia nada se faz. São Paulo perdeu sua autonomia, perdeu sua dignidade e sofre até hoje. Nós vamos falar mais sobre isso, principalmente no YouTube, que lá dá pra fazer vídeos mais longos e nós vamos conversar mais sobre isso, tá? Até a próxima.